Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Esse vídeo é o segmento do vídeo número 98. Aconselho que o vejo, porque aqui vai ser apenas o complemento do vídeo. Lá eu estou falando a respeito da tribulação. O título é O Livro Aberto, porque o livro de Apocalipse é o livro de revelação, um livro que não foi selado e que a partir do momento que foi dado a João em revelação, muitos acontecimentos têm ocorrido na humanidade. E eu li Apocalipse 2, onde fala, a partir do versos 8, que fala a igreja de Esmirna, e que está muito alinhado a 2 Coríntios capítulo 6. Então, eu expliquei lá, então aconselho que vocês dão uma olhadinha, né? Para depois vocês virem assistir esse daqui. Agora eu vou ler João 16. Precisamos nos precaver. E os tempos não são nada bons. É uma coisa ou outra que acontece. Precisamos estar preparados, como diz lá em... Eu estava lendo, falando a respeito de 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versos 4, como que o apóstolo Paulo, ele expressa ali em palavras pontos muito importantes de como devemos estar, como devemos ter como exemplo ele e os demais depois dele, perseverando. Mas só é possível com conhecimento, primeiro, mente renovada no espírito e conhecimento bíblico. Assim entendemos as épocas, o que acontece nessa atmosfera terra, nessa terra, e para que, entendendo os pontos de tribulação, embora eu vou ler daqui a pouquinho Mateus 24, que fala de uma tribulação como nunca houve, jamais haverá. Então, é algo que existe aí uma expectativa decorrente da profecia, que, como um gráfico, é uma tribulação crescente, que tem tudo para que a nossa geração vivencie, e para isso precisamos estar preparados, estruturados espiritualmente, mentalmente, para entender que o Senhor faz promessas, como eu vou ler agora em João 16, e conforta o coração, mas é preciso estar antenado, porque como manual, a Bíblia já deixa claro, bem claro, as coisas que estão por vir, a partir dos versos 33. Eu vou ler o 30 a partir do 31. João, capítulo 16, versos 31 ao 33. Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E aí se você já foi lá, viu o primeiro vídeo, ótimo, você está fazendo direitinho, correto? Porque não tem como ficar falando da mesma coisa que eu falei antes. Eu quero concluir aqui esse entendimento. Como foi dito lá em Apocalipse, a apresentação do Salvador, ele fala: morri e ressuscitei.
O Salvador Yeshua, ele coloca com muita propriedade de filho do Todo-Poderoso, o qual está sobre os ombros dele, dado pelo Todo-Poderoso, poder e autoridade para julgar a todos. E nos traz, através da palavra dele, escrita lá em Apocalipse 2, a carta de Esmirna, um conforto, porque ele ressuscitou. Aleluia! A nossa esperança é carregada de promessas, tem que ser carregada de promessas, do entendimento das promessas. Ele ressuscitou. Assim ele disse aos discípulos que ele teria que morrer e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Cumpriu-se o que foi dito por ele. E aqui ele diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Por que ele diz eu venci o mundo? Porque podemos entender, ele venceu, nós vamos vencer também. Não, é diferente. Quando ele fala que eu venci o mundo, ele venceu toda uma hierarquia que vem desde o início, com o intuito de trazer queda para a humanidade, com o intuito de manter uma humanidade cega, para não entender o propósito do Todo-Poderoso. Nós viemos a esta terra com propósito do Todo-Poderoso. Mas, como diz a própria palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, cabe ao cristão atento, já tendo ciência, que foi escrito aqui em Mateus 24, a partir do versos 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Como eu coloquei lá no vídeo, às vezes o meu vizinho está passando por uma tribulação particular da vida deles e eu nem sei. Às vezes os nossos vizinhos em outro país, todo um povo, por conta de um regimento político, está passando por uma grande tribulação e nós não estamos. Então existem vários pontos da tribulação. Isso é importante que se entenda. Mas vai chegar aqui uma tribulação, e a nossa geração certamente presenciará, que nunca houve. Ou seja, que não se pode comparar. Então, a tendência é o quê? Que novos, quando se trata na questão mundial, né? Que novas questões que traz problemas para a maioria, elas tendem a não se igualar à anterior. Então, o que devemos fazer? Ao invés de viver nessa expectativa de uma grande tribulação, que não podemos mudar por conta da queda, por conta das artimanhas, para que muitos continuem cegos espirituais. Quem não é e quem já foi renovado, quem aceita a palavra do Senhor como verdadeira, quem já é alimentado pela palavra de vida, pelo Evangelho, que é o poder do Senhor, se precaver. De que maneira? A palavra, ela nos instrui. O que se refere à vida cristã, devemos perseverar. E perseverar, de acordo com o que diz a palavra, num dos entendimentos que encaixa nessa perseverança é não aceitar que a verdade seja oprimida, seja ridicularizada, seja abafada. Dentro do que o Senhor lhe dá como propósito dele aqui na terra, você precisa florescer. Porque você foi lançado na terra como uma semente. Você veio a esse mundo com um propósito. Como diz lá em Salmos, de um modo assustador, mais ou menos assim. Terrível e assustadora, o Senhor nos formou. Então,
somos gerados através da união entre o homem e a mulher? Sim. Mas a forma como isso é possível é algo assustador. Por quê? Porque viemos com propósito. Tínhamos que vir passar por aqui, por essa atmosfera terrena. Tínhamos que viver propósito do Todo-Poderoso. E quanto mais conhecimento da palavra do Senhor, mais entendemos isso. Então, chegamos a presenciar já tantas coisas, tanta tribulação mundialmente falando, ou seja de um modo mais particular, na própria nação ou na própria vida particular, mas que nos gere perseverança. Devemos perseverar. Quando estamos certos do poder do Todo-Poderoso, das revelações que em espírito temos através da leitura da palavra do Senhor, devemos nos precaver, sim, porque no que se refere ao mundo, o mundo ele não é favorável ao crescer na graça e no conhecimento, a evoluir, a sermos espirituais, pessoas com mentes renovadas. E a própria palavra diz, como o vídeo número 97 eu enumerei para ficar mais fácil, que fala sobre não apague o espírito, ele coloca bem essa questão de não apagarmos o espírito e estarmos atentos a uma vida voltada sobre o que a palavra nos orienta, para entendermos as profecias finais, porque aqui fala como nunca houve e jamais haverá. Claro que o Senhor, ele nos garante suprir, eu vou ler aqui, suprir as nossas necessidades. Eu acredito que é Filipenses, deixa eu ver aqui. Filipenses. Filipenses 4, a partir do versos 10 diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, esse último versículo aqui, o versículo 13, ele é mais colocado. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas é preciso ler todo o contexto. E nada melhor do que ler a palavra do Criador para nos depararmos com palavras de vida como essa. Porque aqui é um exemplo e o apóstolo Paulo ele nos serve como exemplo. Porque ele foi perseverante, ele perseverou diante das aflições, diante da rejeição, porque até então, até serem renovados, receber o Espírito, compreender as palavras de vida do Yeshua ressuscitado, dado ao ministério do apóstolo Paulo, ele passou também por uma rejeição. E aqui ele fala que finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Então houve ali um processo. Eu também tenho essa expectativa de que as pessoas, ao verem os vídeos do canal,
passam a ter interesse, mas não interesse em mim, no que eu digo. Eu tenho que louvar e agradecer ao Senhor continuamente, porque todo discernimento é pela graça dele. É o propósito que ele tem na minha vida e eu entendo que é dificultoso para quem está no segmento doutrinário, doutrinário de homens. É difícil das pessoas serem renovadas, mas não é impossível. O Criador, ele trabalha dando dons e dando capacitação de um modo para uns, capacitação dando de um modo para outros, tudo no objetivo de entender a supremacia de Yeshua, entender a soberania do Pai em tudo, para que possamos crescer nesse tempo que o Senhor nos dá, que é na graça, crescer na graça e no conhecimento. Estamos em graça, como disse lá no primeiro vídeo, como a porta da arca que está aberta a convidar, mas muitas das vezes podemos ser ridicularizados, podemos ser afrontados, podemos ser rejeitados, porque não encaixa. Esse vinho novo, esse pano novo não se encaixa em muito ensino que está indo mais voltado para outro lado, que não liberta as pessoas para que elas vivam uma vida de adorador no seu viver diário. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele sempre coloca palavras confortantes para que possamos crer verdadeiramente que o Senhor... Peraí, gente. Quero ver aonde que está aqui o versos. Que o Senhor está no controle de tudo, de todos os tempos, e que cabe a nós a voltarmos para a palavra dele para nos prepararmos. Não temos que ficar esperando que tudo caia assim, sem nenhum esforço. E o esforço que devemos ter é ler a palavra do Senhor para entender esses tempos. Vou continuar lendo aqui, peraí. Aqui, ó. Aí eu vou pular do que eu li até o 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, mas leia os versículos até o 10 para entender que existe aí uma rejeição do mundo, mas uma confiança plena no Todo-Poderoso. Versos 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Yeshua. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Vou ler novamente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, em Yeshua. Então existe aqui um porém. No tempo de tribulação, queremos ser supridos? Sim. Queremos ser protegidos, resguardados, e é muito fácil ver o agir do Criador em vida de pessoas que nem são religiosas, creem no Criador, sim, crê no Filho, mas não tem uma prática religiosa, mas que tiveram livramentos nesse tempo de pandemia, e muitos outros livramentos, porque são pessoas que têm problemas, e vindo um problema de saúde, né, assim, de graça, geralmente as pessoas não suportam. Então o Criador, ele guarda, ele às vezes nos permite a nos contaminar para sermos tratados e dar testemunho, porque temos uma mente de perseverante para entender e dar graças ao Criador em todas as circunstâncias, como diz aqui o apóstolo Paulo. Quando somos renovados, seja qual for a tribulação, não podemos, como diz o ditado popular, não podemos deixar a peteca cair. Porque aflições na vida do cristão são inúmeras. Mas eu não posso vir aqui, ou pelo menos não vejo graça nenhuma nisso, de vir aqui aproveitar de um meio
de entretenimento e expor a minha vida, falar de aflição, falar disso, daquilo, para trazer um sentimento aflorado. Vocês já perceberam desde o primeiro canal, eu peço até desculpas, mas estou fazendo tudo para a glória do Criador. São vídeos caseiros e não está dando para ir muito, por isso que eu faço uma parte, a segunda parte, mas é para a glória do Criador, porque eu não estou buscando aqui. O que eu busco aqui é que pessoas sejam alimentadas, libertas e que possam ser exemplos para outros, que você leve a mensagem do reino com amor, com certeza, com confiança, que você passe a ter experiência de vida cristã, de vida espiritual com o Salvador, que é que está na direção de tudo. Veja que eu li lá em João, li aqui em Filipenses, ele é o acesso, ele é o nosso mediador em tudo, até a nossa perseverança, algo que fazemos, claro, com o agir do Espírito Santo, não é possível se ele não estiver na direção. Tudo ele tem que estar na direção, né? Então, rendemos qualquer tipo de crédito ao Criador, ao Filho. Sejamos sim um vaso. A palavra do Senhor fala que ele criou vasos de honra e vasos de desonra. Sejamos vasos de honra na mão do olheiro. Isso é muito confortante, isso é muito gratificante, porque aí vai nos capacitar a sermos pessoas preparadas mentalmente, fisicamente, para viver as tribulações, que são vários pontos de tribulação, mas enquanto vida tivermos, que possamos ser perseverantes, gratos em todas as circunstâncias, como o apóstolo Paulo, e confiantes que o Senhor suprirá sim. Ele supre as nossas necessidades. Ele não faz nada, não envia nada sobre esse mundo que não seja antes revelado, e a revelação está na palavra dele. Essa é uma da grande revelação. Temos acesso e devemos nos preparar. Devemos estar preparados e não esperançosos de que o mundo se tornará um paraíso do jeito que está. Olhemos para o tempo de Noé. A Bíblia diz, como nos dias de Noé. Casavam, comiam e davam-se em casamento, ou seja, despercebidos. Em várias circunstâncias as pessoas estão despercebidas. Mas nós não estamos despercebidos. Cremos na palavra do Todo-Poderoso. Então que o Senhor, pelas ricas bondades e misericórdia dele, supra as nossas necessidades e que nos mantém perseverantes, confiantes, com mentes esclarecidas para compreender todo o tempo e não sermos levados como folhas ao vento, mas que sejamos sim firmes, confiantes de que em todo o tempo o Senhor ele guarda o seu povo. Que se tem um motivo ao qual fazem as pessoas perecer é a falta do conhecimento. Então temos a oportunidade de estar sempre buscando conhecimento. Então temos sim muito que agradecer ao Senhor, tá bom? Obrigada por assistir até aqui, até a próxima. Fiquem todos na paz.